Legal, né, gente? Essa vinhetinha aí tem tudo a ver. Hoje é sexta-feira! É dia de muita alegria. Que coincidência, né? Hoje, sexta-feira, fechando a semana, 31 de julho, última sexta-feira do mês. Que história é essa, Noronha? Tá aqui com a gente, Grazi. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. A gente está aqui em mais um, né? Que história é essa, Noronha? Do mês de julho de 2020. Já faz mais de um ano que a gente está trabalhando junto com o Raminho para trazer um pouquinho mais de informação sobre uma das ilhas mais cobiçadas do mundo, mais desejada do mundo de conhecer, de visitar. Ela que é sinônimo de paraíso, ela que é sinônimo de a esmeralda do Atlântico, né? Você frisou bem, né? É uma das ilhas mais cobiçadas hoje no mundo, né? É. Fernando de Noronha. Noronha, Raminho. Ela é um dos 7 patrimônios naturais que existem no Brasil. Porque o Brasil tem 7 patrimônios, né? Mundiais, Noronha é uma delas. E está entre mais de 120. Existem mais de 120 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. E Noronha faz parte dessa galeria. Isso é muito importante. A gente tem que ter isso em mente, né? A gente que vive do turismo tem que ter consciência de que o desejo, a vontade de conhecer Noronha das pessoas está muito atrelado a tudo isso que Noronha significa. Sim. Né? Sim. Se Noronha não continuar dando para as pessoas a certeza de que é um lugar que tenha preservação ambiental e conservação social, né? Com o passar do tempo isso as pessoas vão deixando de Noronha é mais vai se tornar mais uma praia, e tantas outras praias. Esse é meu medo. Esse é o meu medo. Né? Mas Noronha, ela é essa esmeralda do Atlântico, e a gente tem que ter muito isso em conta. A gente tem que valorizar muito esse lugar. E muito mais do que valorizar, cuidar. E cuidar de Noronha é cuidar das pessoas, é cuidar do seu patrimônio histórico. Exatamente. Cuidar das pessoas, é cuidar das raízes, né? Que é importantíssimo. Cuidar das pessoas é cuidar da memória dessas pessoas que coletivamente constrói a história de Fernando de Noronha, né? Então isso tem que ter muito respeito, né? Muito conhecimento e muita sabedoria para estar lidando com todas essas informações, tá? Mas... E quem aqui está, que coloque sempre isso em primeiro lugar. Exatamente. Viu? Coloque sempre isso em primeiro lugar. Mas, eu não sei nem porque a gente fez essa breve introdução, mas está ótimo. Mas foi uma introdução ótima. Você falando sobre Fernando Noronha, o quanto Noronha é observada pelo mundo todo. Não é só brasileiros e brasileiras que têm vontade de conhecer Noronha. É o mundo. Está quase como a Amazônia. É verdade. O pulmão do Brasil. Não, e Noronha, eu não sei se você sabe, e as pessoas sabem, os ouvintes, acredito que algumas pessoas sabem disso, mas Noronha, ela é a Amazônia Azul. Ela está dentro desse perímetro que o oceano é considerado a Amazônia também, só que a Amazônia Azul, sim, né? Sim. É azul, é água do mar, enfim. Certo. E Noronha, ela é também, além de ser a esmeralda, vamos se dizer, eita, já veio uma sacada na minha cabeça. Noronha é a grande esmeralda dentro dessa Amazônia Azul. Eita, gastasse! A introdução perfeita, né? Fernando de Noronha. Você veja, para esses, quanto Noronha é importante para o mundo. E eu quero dar um bom dia e um alô a todos os meus seguidores que estão acompanhando no Instagram do Noronha com Grazi. Infelizmente, o canal do YouTube de novo deu problema aqui, eu acho que foi de conexão com a internet e a Tim não tá me ajudando, né? Mas... Vou puxar a orelha da Tim. Vou. Mas dá um bom dia para todos os seguidores. A galera já tá mandando mensagem, pena que eu não posso ver, porque a gente fica distante, porque o Raminho tem que aparecer, né, gente? Ih, rapaz, verdade. E o Raminho tá aqui, viu? É ele que ia fazer a live quinta-feira, mas ele vai fazer essa live. Vamos fazer. Estamos atravessando um probleminha, mas probleminha que vai ser superado, tá sendo superado, e logo a gente vai estar aqui nessa live. Bom, e para começar o Noronha com Grazi, eu quero trazer as datas importantes
do mês de julho. Perfeito. Porque, como eu disse, a gente tem que saber, conhecer nossa história, não só a história de Noronha, mas a história brasileira. A gente precisa entender a nossa história, né, do Brasil, para poder ficar mais, como é que eu posso dizer, mais seguro, né, da nossa identidade nacional, da nossa identidade cultural, né, da nossa consciência e nossa certeza de soberania do território nacional, tá certo? Nada melhor do que você conhecer a história de onde você vive, do país que você ama, que você se orgulha, né? Pois é. Então, Raminho, veja só, no dia 9 de julho de 1932, e mesmo porque algumas dessas datas que eu vou dizer agora tem a ver com o assunto de hoje do nosso... Ah, tá, do tema, perfeito. Então, olha, no dia 9 de julho de 1932, houve a Revolução Constitucionalista e Noronha recebeu cerca de 100 presos dessa revolução, tá certo? Que foi um movimento político, né? Em prol de uma constituinte aqui, isso foi na era Vargas. Inclusive, essa revolução, juntamente com a intentona comunista e a Revolução de 30, esses 3 momentos históricos, né, da história do Brasil, foram importantes para colocar Getúlio Vargas no poder e consolidar a ditadura Vargas, né, que é a chamada Era Vargas, tá certo? E aí, decorrente dessa revolução, cerca de 100 presos vieram, que eram os líderes, né, eram as pessoas que ficaram à frente desse movimento, vieram parar em Fernando de Noronha, né? Dentro desse grupo estava comunistas, aliancistas, integralistas, tá certo? A gente... Uma verdadeira salada, assim, para dizer. E aí o tema tem muito a ver com a década de 30 hoje, tá? Perfeito. No dia 8, a União, ou seja, o Brasil, né? A União recebe a ilha de Noronha, tá certo? E instala o presídio político, porque justamente a década de 30 foi uma década, o início da década de 30, na verdade, foi uma década, como eu acabei de dizer, de muita movimentação política, tá certo? De muito oposicionismo a Vargas, tá? Esse presídio político era quando realmente via aqueles presos de alta periculosidade? Era? Não. Presídio político era político. Eram pessoas que estavam liderando os movimentos políticos. Isso poderia ser militares, por exemplo, na Revolução Constitucionalista, na Revolução Constitucionalista. Isso aconteceu dentro do reduto militar. Então, quem vieram para cá foram presos políticos militares, tá certo? Intentona comunista, aí já são os comunas, né, que vêm para cá, tá certo? Isso no dia 8 de julho. No dia 8 de julho, tá? De 38, de 38, né? Certo, perfeito. De 32, de 38, né? A gente já tá no 8 de julho. No dia 20 de julho de 69, houve a missão do Apollo 11, que vai pousar na Lua, e Neil Armstrong e Edwin Aldrin tornam-se os primeiros seres humanos a caminhar na superfície da Terra. Certo. Do satélite, né? Do satélite. E aí, o que acontece? Todo mundo já sabe, e está cansado de saber, inclusive, Chincho, muito obrigada, gratidão pelo seu comentário e análise do meu livro. Todo mundo sabe que eu tenho um livro que fala sobre a presença dos Estados Unidos aqui durante a Guerra Fria, e Noronha estava totalmente envolvida com o programa espacial norte-americano. Isso aí, inclusive, já foi uma live, quem fez foi eu e Pedro. Lembra, Pedro, dessa live que eu falei do livro? Aqui, sobre os americanos, né? Raminho estava lá fora, doente, sei lá o que estava fazendo, resolvendo coisa de aposentadoria, não sei. Bom, e aí o que acontece? Então, essa missão, né, esse momento histórico, de que o homem, né, vai lá na Lua e pousa e tudo mais, tem muito a ver também com a história de Fernando de Noronha. Apesar de 69 os americanos já não estarem aqui mais na ilha. Exatamente. Mas o sucesso em termos de desenvolvimento tecnológico tem sua origem no posto de observação de teleguiados, que justamente esses teleguiados foi que deu condições para esses homens, né, desenvolver a tecnologia para jogar o foguete lá para o máximo, né, dar essa potência de viajar. Você acredita que em pleno século XXI, com toda essa tecnologia, ainda tem gente que não acredita nisso? Acredito, mas tem gente que acredita que a Terra é plana, Raminho, não é redonda. Que o homem foi à Lua, não. Tem gente que bate assim, enfim, que história é essa? Olha, que história é essa? Já diz nas escrituras, saiba a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu filho, quem quer continuar, né, trancafiado, né, enfim. Mas vamos mudar de assunto. No dia 21 de julho de 67,
de 67, 1967. A gente vai regredir um pouquinho. Eu errei aqui mas faz tudo bem. parte. No dia 21 de julho de 1967, veio para Fernando de Noronha, né? Lembrando que em 67 a gente já estava pós-golpe militar, né? 64 a gente já estava às vésperas do AI-5, que foi em 68. Sim. E aí chegou o último preso político de 64, né? Quer dizer, de 64 não, desse período de 64 a 68, que foi o jornalista Hélio Fernandes, né? E aí ele veio justamente por haver atacado a revolução do dia 31 de março, né? O golpe de 31 de março, em artigo jornalístico, né? E aí ele foi o último preso político a vir para Fernando de Noronha. Lembrando... 21 de julho de 67. Lembrando que o presídio de Fernando de Noronha foi desativado em 1939. 64, na década de 60, Noronha não era presídio. Noronha teve a missão de receber 32 pessoas que eram considerados perigosos por conta do 64, né, do golpe militar, que eram considerados perigosos e precisava ser retirado de circulação. E mandaram para Noronha para poder ver se acalmava lá fora. Tá certo? Mas em nenhum momento Noronha era presídio. Já não era mais. Não era. Inclusive, esses homens ficaram reclusos, sim, em celas. Inclusive, lá no 30, no centro de convivência, né? Que infelizmente está perto ali do antigo de eles ficaram ali no centro no centro de convivência no 30, que é Piorani, tem Noronhão, não tem as coisas. Ali perto onde se fala ficaram ali. Ali dentro. Ali dentro. Onde era a companhia de comando de serviço. Pronto. Aonde funciona o Noronhão, a academia, a Dida, estou fazendo merchan, fórum, ou fora, a delegacia, aquilo ali tudo eram celas, tá certo? E os presos, e esses homens ficaram reclusos nesse lugar, com exceção de Miguel Arraes e Seixas Dórias, que eles eram governadores de Pernambuco e Sergipe, respectivamente, que eles ficaram lá onde é a Águas Claras. Exatamente. Fazendo merchan de novo. Exatamente. Lembro-me muito bem, criança, mas eu vi ele passeando por aqui. Mas, então é isso, tá? Então, não deixar essas datas passar. E no dia 28 de julho de 1931, ou seja, há 89 anos atrás, inclusive eu fiz uma publicação essa semana, né, no meu Instagram, foi inaugurada a luz elétrica em Fernando de Noronha. Você sabia disso? Não, 1931. 28 de junho de 1931. Há 89 anos atrás. Faz 89 anos. Nem imaginava, 89 anos. É claro que de lá para cá a gente já sofreu tanto com esse negócio de luz. E que era, na verdade, uma usina termoelétrica. Sim. Que era aquela usina... Ali ao lado do Pianão. No Pianão. Aquela usina, ela foi inaugurada... Onde hoje é o Carandiru. Ela foi inaugurada no dia 28 de julho de 1931. Vieram cerca de 30 pessoas, 30 Muito homens. bem feita aquela obra, viu? Vieram cerca de 30 homens para poder construir, e houve até uma disputa entre dois eletricistas para ficarem como encarregado encarregado dessa usina, né? Mas já estavam brigando por cargo. Papai do céu. Né? Então essas datas são muito importantes, tem a ver com a nossa história de Noronha, e tem a ver, e está muito ligada à história do Brasil, tá? Tempos depois foi inaugurado o sistema de abastecimento de água, que aí, como no próximo Que História é Essa Noronha, a gente vai falar sobre isso. Bom, mas o assunto hoje é a Praça de São Miguel, é o presídio, né, de Fernando de Noronha. Ali sempre foi Praça de São Miguel? A gente vai falar sobre isso agora. Respira. Então, a gente vai falar hoje sobre o presídio, e que tem muito a ver com a Praça de São Miguel. Tá certo? Você está aproveitando até o momento que ela está passando por uma grande reforma, né? Exatamente. Vai ficar muito bonita para a gente massa. Falar sobre esse assunto. Exatamente. Esse tema de hoje. O tema de hoje. Então, o que acontece? Miguel. Como eu disse a vocês, né, nas datas importantes do mês, né, houve a Revolução Constitucionalista de 1932. E aí eu acabei de dizer
que vieram, né, boa parte desses líderes vieram parar em Fernando de Noronha, porque Noronha era um presídio, tá certo? E aí, num desses, sim, quando foi em 35, eu disse a vocês que a década de 30 foi uma década de muita movimentação política, porque Vargas, né, participou da Revolução de 30, ele assume a presidência do Brasil, tanto que essa Revolução de 30 marca a era Vargas, e aí vem vários movimentos oposicionistas a Vargas, que aí, como eu disse, 32, 35, 38, tá certo? Então, veja, teve essa revolução em 32, a constitucionalista, tá certo? Em 35, né? Em 32, um senhor chamado Agildo Ribeiro Barata, tá? Ele estava envolvido nesses movimentos, tá? Agildo Ribeiro, ele era militar de carreira, inclusive ele era capitão. Era tá? O pai do... Ele era pai do Agildo Ribeiro, humorista, né? Filho, né, que morreu em 2018. Quem é da época do Planeta dos Macacos conhece muito bem ele, perfeito. Né? Eu adorava aquele... Perfeito. Gente, eu não sou... Aquela branca, né? Eu não sou da era do Planeta dos Macacos, tá? Mas eu sempre gostei dele, tá bom? Certo. Então, o que acontece? É o pai dele, sim. Então, ele era militar de carreira, ele era capitão, mas ele era envolvido, né, nas questões políticas. Ele era oposição ao regime, à forma de governo que Vargas vai impor no Brasil. Inclusive, ele, em 47, né, ele vai ser exilado, volta para o Brasil em 47. Quando ele chega aqui em 47, ele ganha, eu acho que é para prefeito ou é vereador, eu acho que de São Paulo, eu acho que é vereador de São Paulo, ele ganha pelo Partido Comunista, tá certo? E aí, o que acontece? Bom, vamos lá. E aí, ele em 35, no dia 27 de novembro de 35, né, ele fazia parte do 30º Regimento de Infantaria, né, em Praia Vermelha, tá certo? Que aí é onde acontece a intentona comunista, e vai ser preso e vem parar em Fernando de Noronha, né? Então, a questão é a seguinte, que, ao que tudo indica, foi o Agildo Ribeiro que chega, né, em Noronha, decorrente dessa revolução de 32, na verdade, não é 35, ele vem já no primeiro levante. E ele chega aqui, ele era muito envolvido com a questão de arte, né, no Rio, ele já era muito envolvido com essa questão de arte, teatro e tudo mais. Né? Ele vai ser preso lá, né, vem parar em Fernando de Noronha por crime de traição e subversão à ordem, tá? E aí, tudo indica que nesse período, em 32, ele vem e organiza o teatro aqui em Fernando de Noronha. O teatro era chamado de teatro de brinquedo. E aí existiam outros colegas dele no grupo, né, que vieram parar em Fernando de Noronha, né, para cumprir pena. Ele chama essa galera e faz, vamos fazer alguma coisa para servir de lazer pra gente. E aí os amigos chamam, não, isso aqui vai ser um teatro de brinquedo que depois vai ser conhecido como Teatro Aranha. Por que Teatro Aranha? Porque na cortina, né, desse teatro, aquela cortina que abre e fecha, né, das cenas, na cortina existia uma grande aranha desenhada. Eu não sei qual é o porquê disso aí, né? Eu não sei a simbologia dessa aranha para esse momento. Não sei se era ter alguma coisa, né? Não sei se tinha a ver com algum grupo político que ele fazia parte, eu não sei, que eles faziam parte, né? Bom, eu encontrei 9 documentos que tratam desses presos militares aqui em Noronha, tá certo? Então, 9 documentos, esses documentos, o assunto que eles trazem é a lista dessas pessoas que chegaram. Tem um documento de uma confusão com relação à alimentação deles, né? Os provimentos, como era chamado no documento, né? Vai acontecer, é porque são muitas páginas, então eu acabei não lendo. E aí eu vi que teve alguma confusão com relação aos provimentos desses presos militares, porque vejam, gente, mesmo eles sendo presos aqui, eles continuam como militares. Sim. Então existia uma hierarquia também, entendeu? Eles eram presos políticos. Dentro dele tinha essa hierarquia.
Eles eram presos políticos, estava aqui para cumprir pena, mas a diretoria do presídio entendia que ele não era um preso comum, ele era um militar. Você tá entendendo, Raminho? Ele não esse era respeito. Ele não era um ladrão de cavalo, um assassino, um estuprador, ele não era. Ele era um preso político militar. Então, eles tinham a mesma dinâmica, né? A relação deles, aliás, a relação deles com os outros militares que não eram presos, que estavam a serviço do presídio, a relação era a mesma. Não existe, pelo menos na documentação, não mostra nenhum desrespeito com relação a esse grupo, tá? A esse grupo. Bom, e aí tem esse documento com uma confusão danada com relação a algum provimento dele e tal. Bom, e aí, em 32, olha, no dia 25 de outubro de 32, né? Isso aqui é um documento, tá? Sim. No dia 25 de outubro de 1932, né? O comandante interino da 7ª Região Militar, João Antônio Pereira, envia para o secretário de Justiça do Estado de Pernambuco o documento e toda a lista contendo os nomes dos presos militares que foram postos em liberdade, né? Ou seja, eles cumpriram a pena ou resolveram livrar, né? Dá bom, pronto, vocês já cumpriram, enfim. Eles resolveram dar. O tempo de vocês. Resolveram dar a liberdade para esses presos. Bom, o fato é que essa leva de presos militares e políticos estavam, né? Como eu já disse, alguns artistas, como o Agildo Ribeiro. Sim. E aí eles solicitaram, né, improvisar algo para esse lazer, né? Fato, inclusive, muito narrado, né, pela Marieta Borges, né, ela sempre falava isso, né, e aí o Agildo Ribeiro, por conta da experiência que ele tinha em artes cênicas no Rio de Janeiro, né, acabou reunindo companheiros para adaptar esse que eu já falei, teatro de brinquedo, né, que aí depois foi chamado de Teatro Aranha, e eu não sei porquê. E aí a coisa... E esse teatro improvisado foi uma grande válvula de escape para esses presos, né? Aonde se localizava esse Teatro Aranha? Justamente aonde hoje está a Praça de São Miguel, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção ali na Praça São Miguel. Quem é dos tempos antigos, feito Raminho, né? Vai se lembrar da última utilização daquele espaço, que era o Bar da Vila, né? Sim, então, aonde funcionava o Bar da Vila, que é a lembrança mais próxima que a gente tem, né, de uma edificação ali. Exatamente. O Bar da Vila era onde era o camarim desse teatro. O teatro, o palco do teatro era virado, era voltado para a Nortax. Porque tem uma base, realmente, tem uma base. Eu não sei se vocês já repararam que existe um muro de pedra, né, de frente para a Nortax, que todo mundo senta ali para comer aquele churrasquinho, né? Sim. Pronto, aquele muro de pedra era o limite, justamente, dos bancos, dos assentos que as pessoas sentavam para poder assistir às peças. E que tempos atrás a gente já fez muito pastoril ali. Foi mesmo? Muito pastoril, exatamente. Muito pastoril. Dancei pastoril ali. Tudo. Tu era pastor de Voinha. Então, o que acontece? Então, ali era onde funcionava esse Teatro Aranha. Então, é um patrimônio de Fernando de Noronha. Né? Eu não sei também se vocês, quem estacionou, né? Quem estacionou os carros na praça ali, no piso, né? Onde sempre colocam os carros ali, aquele piso foi feito por esses presos. Tem um piso. Tá, em 32. E eram pisos hidráulicos, novamente patrimônio de Fernando de Noronha, tá bom? Então era ali que funcionava. E várias peças foram encenadas. As mulheres não podiam participar das peças. Então, quando a história contava, quando existia uma história que também tinha personagens femininos, quem faziam esses personagens eram os homens. As mulheres não podiam. Se transformavam. As poucas mulheres, né, na verdade, que aqui existiam, não podiam, né? Porque mulher ficava muito no ambiente privado. Elas não, mulher de rua não é mulher, né? Bom, o nome da Praça São Miguel, vou dar um salto, tá, agora, tá? Até mesmo que estamos vivendo hoje, né? O nome da Praça São Miguel vem depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Logo, quando vai começar a ver toda a movimentação juntamente com o Major Embiriba, né? Que ele vem,
que ele fica, na verdade, em Noronha, né, para reorganizar a ilha, né, é onde se constrói o primeiro andar do palácio, né, enfim, começa a ter essa movimentação em Noronha, né. Então... Aí foi do tempo do Major Ibiriba. Pós-guerra, 46, 47. Então, o que acontece? O nome Praça de São Miguel, ele vem justamente nesse pós-guerra, tá certo? E esse nome, ele vai acompanhar o grande vitral, lindo e maravilhoso, que existe no Palácio de São Miguel. Perfeito, um vitral, que inclusive meu amigo João Rocha tem ele tatuado no corpo, né? Então esse vitral, a praça, ele vai acompanhar esse vitral, que é dedicado ao Miguel Arcanjo, que foi que simboliza, né? O vitral simboliza a batalha entre o bem e o mal, e o bem vence, né? Como sempre, né? O Miguel, como sempre. O São Miguel vence, né? Então, galera, por favor, eu adoro Mãezinha. Amo de paixão, mas ali não é a praça de Mãezinha. Mesmo porque só se pode dar nome a logradouros públicos de pessoas falecidas. Então não vamos adorar Mãezinha. Pelo amor de Deus, eu quero que ela viva muito, 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 muito tempo. Tá certo? O nome da praça é São Miguel, porque vai acompanhar o vitral. E porque só pode ser depois que a pessoa morre, porque não faz em vida, hein? Também acho, mas não sei, é uma lei. Eu acho que essa lei deveria mudar. É lei, sabe? Porque vamos dar coisa em vida, não depois morreu, acabou. Mas de qualquer forma, eu não quero adorar a vida de Mãezinha. Ali não é praça de Mãezinha, ali é praça de São Miguel. Mãezinha, pelo amor de Deus. Mãezinha ali. Por causa de Mãezinha. Olha, Mãezinha, estou fazendo merchan, viu? Muito merchan aqui da senhora. Então é isso, né? Então a Praça São Miguel, ela está sendo toda requalificada, recuperada. Na verdade, ela não está sendo recuperada, ela está sendo requalificada, né? Ela está sendo dada uma nova estrutura à praça, né? Que diante do projeto, você viu o projeto, maravilhoso. Vai ficar muito bonito. Na verdade, aquele espaço, aquele equipamento ali vai ser usável, né? Sim, então, para as crianças ali da vila poder brincar, né? Porque eu vi nas notas da administração que vai ter equipamentos de brinquedo, essas coisas para as crianças, né? Também vai, pelo que eu estou vendo, eles fizeram o projeto de uma forma, que inclusive eu acho que isso aí deve ser desenho de uma pessoa que eu conheço. E aí, o que acontece? A praça está sendo construída de uma forma que vai ter essa proteção para as crianças, porque os carros passam ali tudo doido, né? Então as crianças vão ficar, de certa forma, ali protegidas, né? É muito bom. Mas eu não poderia deixar de fazer o registro dessa história, né? Para as pessoas se lembrarem e, ao passar pela praça, saber que ali existem referenciais históricos, existe um patrimônio cultural material, que é o piso, e imaterial, que é a memória do que resultou essa praça, que são as encenações teatrais, né, os exercícios físicos dos presos. Antes do Teatro Aranha ser erguido, não existia aquela estrada de entrada para a Vila dos Remédios, tá certo? Aquilo ali já foi do tempo de Imbiriba, né, pós-guerra. Aquela que você faz o trajeto ali. Que você entra como que estivesse indo para... O cachorro ali. Não, você vem do Flamboyant entrando para a vila. Aquela estrada ali não existe. Ali tinha várias casas, né, de pedra, inclusive. Tinha a Rua do Sol ali embaixo? Tinha várias casas ali, né, a via... Eu me lembro que quem começou a fazer aquela estrada ali foi no tempo de Burra Leiteira. Burra Leiteira. De cimento ainda mais. Ave Maria. Então, o que acontece? Então, ali existia um conjunto de casas de pedra, né, que aí foram demolidas para abrir a rua. Então assim, aquele reduto, né, aquele perímetro da Praça São Miguel é importante em termos de patrimônio cultural insular de Fernando de Noronha, tanto imaterialmente, que são as memórias, são esses registros da cultura, da arte de Noronha, como o material. Saber que ali existia esse teatro tão importante. Mas você acredita que com essa requalificação que está acontecendo, vai trazer alguma coisa lá do passado?
Eu não sei. Será? Porque eu realmente não sei, né? Isso aí eu acho que só a administração que pode lhe responder, eu não sei. Eu não estou por dentro. Na verdade, de repente, eu não estou por dentro do projeto, não. Na verdade, o que eu sei. Mas de repente vai trazer. O que eu sei, eu acredito. O que eu sei é o que saiu no Instagram, né? Do Noronha Oficial, né? Que é a requalificação. Eu acredito que o Santander deva fazer alguma coisa, né? Deva fazer alguma questão nessa parte histórica, né? Botar um totem contando essa história, não sei. Eu acredito que sim. Mas então, que a vila vai ganhar, minha amiga. Nossa, já estava na hora. Uma outra vila ali. Já estava na hora. Olha, Raminho, me dava uma agonia de ver aquela praça bagunçada, que só Jesus na causa que sabe. E agora não, né? Vai dar tantas coisas são feitas ali, né? A feirinha, voltar. Bingos e mais bingos. Pois é, gente. A gente tava sem espaço para carnaval, fica ali. Eu vi nas imagens da comunicação, né, oficial da administração, que vai ter, né, uma coberta. Vai ter um espaço coberto, que eu acho que já pensaram justamente para esses momentos, por causa de palco. Eu acho que já pensaram nesse sentido, né? Mas vai ficar muito bonito. Tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, do assunto de hoje, sim, que é a Praça São Miguel. Quer falar mais alguma coisa? Não, foi bem pensado esse assunto que você trouxe hoje, o tema sempre que a gente aborda aqui é de momento, né? A gente fica na expectativa, que é você que traz dentro de você. Mas foi, assim, bem pensado, porque é o momento que está acontecendo, a requalificação da praça, e nada melhor do que falar sobre essa Praça São Miguel, que todo mundo conhece como Praça de Mãezinha, e que você está aí mostrando à comunidade que não é Praça São Miguel, isso sim. E mês que vem, lembrando a todos que é o mês de agosto, é um mês muito importante para Noronha, né? A gente tem 2 datas comemorativas super mega importantes para a ilha, né? Que é o aniversário da ilha e... Não vamos ter festa, já foi já. E Nossa Senhora. A gente não vai ter festa porque a gente não pode se aglomerar, né? Exato. Então vamos continuar respeitando, né, gente? Pelo amor de Deus, que essa doença seja erradicada o mais rápido possível e a vacina venha para a gente poder começar a respirar mais tranquilamente. Então, mês que vem a gente vai trazer um pouco esse mês tão importante para a história de Fernando de Noronha. Quando é que vai ser o nosso último dia, Raminho? Veja aí para mim. Agosto, última sexta-feira, dia 28. Dia 28 de agosto. Eita, véspera de Nossa Senhora. Eu vou estar aqui com mais um Que História é essa, Noronha? Tá? E a gente vai trazer esse tema. Outra coisa, durante esse período de comemoração, a partir do dia 10 de agosto, eu vou estar com vários convidados justamente para debater Fernando de Noronha, né? Vou estar com muitos historiadores que têm trabalhos voltados para a história da ilha. A gente vai estar fazendo uma série de lives. Logo eu vou estar compartilhando com as meninas da TV, tá? Como é que vai ser essa programação toda direitinho, que eu só estou esperando confirmar os últimos convidados. Então, a partir do dia 10 de agosto, né, a proposta até o final do mês, a gente está fazendo uma série de lives com pesquisadores. Agosto está lotadinho. Lotadinho. Só pesquisador de Noronha. Perfeito. Tá? Perfeito. Para até a comunidade, a gente conhecer e saber o que foi produzido cientificamente sobre Fernando de Noronha. Gente, tem muito trabalho, mas isso precisa ser divulgado. Beleza? Eu espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Galera do Noronha com Grazi, um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Eu também adorei, estou adorando. E eu quero que outras obras, não só essa que está acontecendo, que outras obras venham para a felicidade. E olha, peço muito a Deus, viu, Grazi, que Ele nos dê saúde, para que a gente acorde um dia e diga, o vírus acabou. É isso que eu quero. Não é para a gente viver feliz, sem ter essa coisa importunando a gente. E a gente, assim, como que receoso, não só com a gente, mas com o próximo também. Porque aquilo que a gente quer de bom para nós, a gente quer para o próximo. A gente vai botar coisas ruins. Então, que as pessoas realmente coloquem na cabeça, tenham consciência que esse vírus, realmente, ele mata. É claro que tem. Eu continuo dizendo e não nego. Essa é a minha posição. Tem muito sensacionalismo. Demais.
Nem tudo que morre é Covid. Isso a gente sabe. Nem tudo que morre é Covid. Mas que o vírus mata, mata. Então, Grazi, brigadu, o tema supimpa, maravilhoso, o tema de hoje. Tá de parabéns, viu? Obrigada. Já faz mais de um ano, né, o nosso programa, né? Mais de um ano. Que coisa boa. E tá crescendo cada vez mais. Um ano e... março, abril, maio, junho e julho. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então, aquilo que tá dando certo, time que tá ganhando... Não se mexe. Perfeito. É o nosso... Que história é essa, Noronha? Acabamos de apresentar...